Floquinhos, será que eu devo fazer 3, 4, 5, 6 refeições, 7, jejum intermitente? Como é que eu devo me virar, hein? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque toda vez que você aparece no vídeo, eu estou eternizando Floquinhos, que eu sei que não é eterno, me dá um nó no coração falar isso. Não é nó na garganta, Leandrão, o nó é meu, o órgão é meu, vai onde eu quiser. Então já clicou no gostei, já se inscreveu no canal. Essa dúvida é muito frequente, até mesmo no curso de dieta, que tem um campinho lá para dúvidas, bastante alunos lá dos cursos estão perguntando. Então vamos fazer um vídeo aqui público. Nós temos que entender, pessoal, primeiro, sobre a absorção da proteína. Então, para que a absorção da proteína aconteça, basta você comer, basicamente isso. Agora, e a utilização dessa proteína? Aí é interessante que você divida um pouco mais. Então, a resposta, Leandrão, é 6 vezes por dia, é isso? Não necessariamente. Porque para você conseguir a proteína seja absorvida e utilizada, você, se comer uma quantidade alta, você precisa de um tempo de digestão maior não, isso, tem que demorar mais a digestão, para cair mais devagar no intestino, para cair mais devagar na corrente sanguínea, para todos os mecanismos conseguir funcionar e utilizar aquela proteína. Ou seja, você pode comer 3 vezes por dia se você tiver um conhecimento de deixar essa proteína de digestão mais lenta. Então, você não vai usar o whey, muito whey, você pode usar um pouquinho, mas no geral você vai usar proteína sólida. Vou comer clara de ovo, ovo inteiro. Ovo inteiro não aumenta colesterol? Só procurar Leandro Twin mais tema que eu já expliquei sobre isso aqui. Vou comer carne vermelha, etc. Junto eu vou misturar feijão, lentilha, que é baixíssimo índice glicêmico, fibroso, colocar uma colher de azeite para dar gordura. E aí, claro, se você dividir em 3 vezes por dia, tranquilo. Lógico que respeitando o intervalo. Não adianta você comer 3 vezes por dia, como? Dali 2 horas de novo, dali 2 horas de novo. Não. Você tenta dividir mais ou menos a cada 8, 7 horas uma refeição. Se você coloca 4 vezes por dia, por exemplo, sempre espaçando, tá? Então como é que eu espaço isso, Leandro? A primeira, logo que você acorda, né? Ali tipo 1 hora quando você acorda, 2 no máximo. E a outra 1, 2 horas antes de você ir dormir. E aí as outras 2 no meio. Se é 3, aqui. Se é 5, a gente divide, é assim sucessivamente. Mas quando acorda, antes de dormir, e o resto no meio, mais ou menos com um intervalo equivalente. Quando você coloca 4, 5, 6 vezes por dia, você vai percebendo que cada refeição vai ficando com menos proteínas e com menos comida. E tudo bem, porque é exatamente isso. Agora, existe uma vantagem muito grande de 3 refeições, 4, 5, 6, 7, que seja uma vantagem de absorção e utilização de proteína, carboidrato, gordura? No geral, não, tá, pessoal? O grande lance é que tem pessoas que vão fazer uma dieta de 3 vezes por dia e elas não têm conhecimento para isso. Porque você viu que eu expliquei aqui? Pode ter que misturar um carboidrato de baixo índice glicêmico com fibra, gordura, usar uma proteína que não seja de rápida absorção. Ou seja, você complica um pouco mais. 5, 6 vezes por dia é um pouco mais simples. Se tiver uma refeição lá que é só whey, tá bom, vai dar certo, você vai colocar uma dose só. Agora, 4 vezes por dia eu vou colocar 2 doses de whey isolado porque eu sou intolerante à lactose. Porque é incrível como hoje o pessoal ainda pergunta, que todo dia eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. O pessoal fala, eu vou tomar um whey isolado que é melhor que o concentrado. Não é. O isolado é para intolerante à lactose. Se você não é intolerante à lactose, você vai usar o concentrado. Poxa, Leandrão, então eu que sou intolerante à lactose, quer dizer que eu me ferrei, que eu vou pagar mais caro no whey? Se ferrou. A vida é assim. Você vai ganhar outras coisas em outros lugares, mas agora você se ferrou. Vai pagar mais caro para ter a mesma coisa do cara que toma o concentrado. E eu que não sou intolerante, estou tomando o isolado, sim, aí você está se ferrando todo, porque não precisaria. De qualquer forma, isso é papo para um outro vídeo. Você pode jogar ali 2 doses de whey isolado, mas não vai fazer uma utilização legal, entende? É uma proteína muito rápida, em grande quantidade de uma vez. Então, quando você fala de dividir as refeições, o principal problema, o principal cuidado, a principal atenção deve ser a proteína. Porque o carboidrato e a gordura, mesmo que você mande muito carboidrato de uma vez, de certa forma isso vai ser absorvido e utilizado, vai virar glicogênio. A proteína já é mais chatinha. Mas claro, nós estamos aqui falando de maneira grosseira, porque nem tudo se trata de absorção e utilização. É muito diferente, por exemplo, vamos assumir, então eu vou mandar todo o carboidrato numa refeição. Estou em cut, posso fazer isso? Posso. Só que o que vai acontecer? Eu treino às 7 da noite e eu vou colocar todo o meu carboidrato meia-noite.
Aí você treina meio vazio no outro dia, indisposto, o seu treino não rende, você não gasta muita caloria, você para de emagrecer porque o gasto diminuiu, o seu treino sai ruim, a proteína que você manda deixa de fazer sentido, porque se o treino não é bom, a proteína vai sobrar. Ou seja, você atrapalhou com tudo porque você fez uma má distribuição. Então, é importante sim a distribuição de proteína, carboidrato e gordura. Só que, por que a gente fala às vezes assim, ó, vamos fazer o seguinte... O que importa é o que você come até o final do dia. Porque para quem não tem nada, metade é o dobro. Isso é uma base. Se você não fizer isso, se você não comer os alimentos certos por dia, a distribuição já não importa mais. Essa é a primeira preocupação. Tá comendo tudo, beleza, agora nós vamos pensar com inteligência. Eu estou fazendo cut, eu vou jogar mais carboidrato no meu pré-treino porque eu vou me sentir melhor com isso. Ok? Então a gente vai fazendo as distribuições e vai escalonando a dieta, aumentando os níveis de requinte. Mas de qualquer forma... 3, 4, 5, 6 vezes por dia vão dar os mesmos resultados se você aplicar bons conhecimentos nutricionais para que você consiga processar toda essa comida. E o jejum intermitente, Leandrão? Eu posso fazer um período, aí eu queimo gordura e anabolizo. Galera, eu vou deixar então aqui um vídeo só sobre o jejum intermitente para vocês entenderem algumas das estratégias, para quem que é bom, para quem que ele vai servir e se ele realmente é eficiente para o ganho de massa muscular e perda de gordura corporal.